Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula de número 8 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Estamos ainda no assunto minerais secundários, né? Estamos continuando esse assunto e vamos falar da importância dos colóides no solo, continuação da aula de número 7, né? Então, na aula anterior, nós fizemos essa afirmação e vamos explicá-la aqui novamente. Então, os colóides são constituintes ativos do solo. Então, é muito comum essa expressão nos livros de ciência do solo. A argila e a matéria orgânica, que são colóides do solo, são responsáveis pela atividade do solo. Então, colóides são partículas muito pequenas, partículas que têm dimensão entre 1 nanômetro e 1 micrometro e 1 nanômetro, né? Então, colóides são partículas que têm dimensão entre 1 micrometro e 1 nanômetro. Quem são os colóides no solo? Argila e matéria orgânica. Então, em toda a literatura de ciência do solo, quando se estiver falando de colóides do solo, estará se falando de argila e matéria orgânica, né? Esses constituintes são chamados constituintes ativos do solo. Né? O que significa dizer constituintes ativos no solo? Significa dizer que esses constituintes do solo, argila e matéria orgânica, exercem grande influência no comportamento físico e químico do solo, né? E é importante a gente entender essas aulas que a gente está tendo agora, a aula anterior, essa aula de hoje, porque é a partir dela que nós vamos entender a fertilidade do solo do ponto de vista clássico, né? Do ponto de vista convencional, como é que se entende a fertilidade do solo. Então, a gente entendendo essas propriedades físico-químicas do solo. E como é que a gente entende essas propriedades físico-químicas do solo? Entendendo o comportamento da argila e da matéria orgânica. O que esses colóides do solo têm? Então, nós explicamos na aula passada que a grande atividade da fração argila e da matéria orgânica deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e, por consequência, grande superfície específica. Então, argila e matéria orgânica são partículas muito pequenas, muito subdivididas, e isso faz com que a argila e matéria orgânica tenham grande superfície específica, grande superfície exposta. Além disso, nessa grande superfície exposta, nós vamos ter a presença de carga, manifestação de cargas na superfície, né? E aí, como essas características podem influenciar o comportamento do solo? Vamos explicar isso, né? Então, a grande superfície exposta, nós explicamos na aula anterior, né? Mostramos que um corpo, por meio da matemática, mostramos que um corpo, quando ele se subdivide, a superfície exposta dele aumenta. Então, nós tínhamos aqui um cubo inteiro, esse mesmo cubo foi fatiado, não perdeu nenhuma massa desse cubo, e mediu-se a superfície específica dele antes e depois de subdividido, chegamos à conclusão que a superfície exposta aumenta, que a superfície específica aumenta, né? E aí, por exemplo, e qual a importância disso, né? Vamos supor que a gente mergulhe esses dois corpos aí, um inteiro e outro subdividido, em um balde com água. O que vai acontecer? Nós vamos ter a molécula de a água se distribuindo em maior superfície no corpo subdividido do que no cubo inteiro, né? Então, nós mostramos isso aí na explicação lá, né? Então, se esse cubo aqui ele tem menor superfície específica do que esse cubo subdividido, significa que a água se distribui em maior superfície exposta que no cubo subdividido, né? E a gente transportando agora para os constituintes do solo. Eu tenho 1 quilo de areia aqui e 1 quilo de argila e matéria orgânica, né? 1 quilo de argila e matéria orgânica. Coloco esses dois constituintes do solo na água, misturo muito bem. O que vai acontecer? Onde a água vai cobrir maior superfície, a água vai cobrir, vai se distribuir em maior superfície, nós vamos ter moléculas, uma maior quantidade de moléculas de água em contato com argila e matéria orgânica do que em contato com os grãos de areia. Por quê? Porque a massa é a mesma, é 1 quilo, porém a superfície específica da argila e da matéria orgânica é maior. Então, vamos ver quanto maior é, né? Então, aqui nós temos diferentes tipos de argila: montimorilonita, vermiculita, caulinita. São argilas silicatadas, argilas que têm silício na sua composição química, mas são argilas diferentes, né? E tem, por outro lado aqui, matéria orgânica, silt, areia e areia fina e areia grossa, né? Então, observe o seguinte: montimorilonita tem uma superfície específica, assim como a vermiculita tem uma grande superfície exposta, né? Ó, aqui a partícula, aqui a superfície específica dada em metros quadrados por grama, né? A matéria orgânica também, ó, tem uma superfície específica comparável à argila de maior superfície específica, né? E o silt
Ó, o silt tem essa superfície específica, menos que 1 metro quadrado por grama, e a areia grossa, menos que 0,01 metros quadrados por grama. Então, vamos pegar os dois extremos aqui. Ó. Lembrando que a matéria orgânica, que é um constituinte de origem orgânica, tem grande superfície exposta. Então, vamos pegar os dois extremos, a Monte Morilonita. A Monte Morilonita tem em torno de 700 metros quadrados por grama de superfície específica, ou seja, significa que apenas 1 grama dessa argila tem uma superfície exposta de em torno, em média, 700 metros quadrados, né? Uma superfície exposta muito grande. A areia grossa ela tem menos que 0,01 metros quadrados por grama. Então, 1 grama de argila, né, de areia grossa, desculpe, 1 grama de areia grossa tem 0,01 metros quadrados por grama. Então, cada grama tem 0,01 metros quadrados, né? Então, uma superfície pequena é uma superfície específica muito pequena, né? Vamos transformar isso em quilo. Vamos supor que nós fosse quilo, né? Então, quilo tem 1.000 gramas. Então, aumentaria aqui a superfície exposta em 1.000 também, né? A área exposta em 1.000. Então, 1 quilo de Monte Morilonita tem em torno de 700.000 metros quadrados por cada quilo de Monte Morilonita. Então, cada quilo de Monte Morilonita tem 700.000, né, 700.000 metros quadrados, ou seja, 1 quilo de Monte Morilonita tem 70 hectares de superfície exposta, enquanto 1 quilo de areia, né, ele vai ter apenas 10 metros quadrados por cada quilo. Então, a superfície, para vocês terem uma ideia da diferença da superfície exposta, né? Então, a argila e matéria orgânica tem uma grande superfície exposta. E nessa grande superfície exposta, nós vamos ter a manifestação de cargas, né? Essas cargas, né, as partículas de argila e matéria orgânica estão no solo, e no solo você tem a solução do solo, água e sais minerais. Essas cargas negativas atraem os cátions da solução, né? Atrai os cátions da solução. Então, você tem uma capacidade de interação de argila e de matéria orgânica com a solução do solo muito efetiva, né? Então, há uma interação com a solução do solo, com a água e os sais minerais que estão dissolvidos nessa água, né? Então, aqui nós temos as cargas negativas da superfície da argila e da matéria orgânica, que atrai os cátions, né? Atrai os cátions. Então, os cátions são atraídos pelas cargas negativas por uma diferença eletrostática, diferença de cargas, né? Cargas negativas atraem cargas positivas. Esses cátions ficam ali aderidos na superfície colóide. Essa adesão dos cátions na superfície colóide é chamado de adsorção iônica, que já havíamos explicado na aula anterior, mas é importante nós repetirmos, porque esse fenômeno é extremamente importante. Então, os cátions da solução ficam aderidos na superfície dos colóides, né? Devido à diferença de cargas. Então, essa adesão dos cátions na superfície dos colóides é chamada de adsorção iônica. Esses cátions ficam ali aderidos com a força fraca, de tal forma que um elemento que está na superfície colóide, um cátion que está na superfície colóide, pode ser trocado por outro cátion da solução. Pode entrar aqui no lugar do magnésio 2 hidrogênios, pode entrar no lugar do potássio, um hidrogênio, do alumínio, um hidrogênio, o cálcio e assim por diante, né? Então, esse fenômeno no qual os cátions que estão na superfície dos colóides podem ser trocados pelos cátions da solução é chamado de troca catiônica, né? Então, esse é um fenômeno de troca catiônica. É importante observar que nesse fenômeno de troca catiônica, uma carga negativa atrai uma positiva, 2 cargas negativas atraem 2 negativas e assim por diante. 3 cargas negativas atraem 3 cargas positivas. Então, existe uma relação de 1 para 1. Cada carga negativa neutraliza uma positiva e cada positiva neutraliza uma negativa, né? Aí nós caímos justamente na pergunta do final da aula anterior. Por que o fenômeno de adsorção e troca catiônica são considerados um dos fenômenos mais importantes da natureza? Por que esses fenômenos são tão importantes? Então, olha só. Para a gente responder essa questão, então nós desenhamos aqui novamente a argila sem as cargas. As cargas das argilas atraem os cátions da solução. Se eu não tivesse cargas, o que ia acontecer? Né? A mesma coisa aqui. Eu tenho a superfície da argila da matéria orgânica sem cargas. Então, não haveria interação aqui, a capacidade de interação dos colóides diminuiria.
Um aspecto importante para entender esse fenômeno é o seguinte: esses cátions que estão na solução, eles são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta. Esses cátions que estão na solução são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de uma quantidade de organismos vivos significativas. Então, se os organismos vivos não têm planta para se alimentar, eles não se alimentam de cálcio, magnésio, potássio, ferro, cobre, zinco e esses outros cátions que estão na solução, cátions e ânions, né? Então, é muito importante que se entenda que a planta, para crescer e se desenvolver, ela precisa daqueles macro e micronutrientes que estão presentes no solo. Ela precisa de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são macronutrientes. A planta precisa de ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e bóron. A planta precisa. Onde é que ela busca? No solo, né? E os seres vivos que se alimentam da planta estão atrás também desses nutrientes, né? Então é importante para entender por que esse fenômeno é importante, é importante entender isso, né? Então esses cátions estão aqui na solução, eles são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da planta. Se não houvesse cargas, o que acontece com esses cátions? Podem ser absorvidos pelas plantas, eles podem permanecer no solo ou podem ser lixiviados, né? O que é a lixiviação? Lixiviação é o processo pelo qual a água que infiltra no solo carrega os sais minerais que estão presentes no solo. À medida que a água vai infiltrando, ela vai carregando esses sais minerais, né? Se não houvesse a presença de cargas, a intensidade da lixiviação seria muito intensa. E aí o que ia acontecer? Eu ia perdendo cátions. Aqui, esse slide a gente mostrou na aula anterior, né, quando a gente falou sobre intemperismo, aulas anteriores, quando falamos de intemperismo. E aí a gente deu o conceito de lixiviação lá. Então, os cátions que estão aqui, ó, eles, um exemplo, né? Aí, à medida que o tempo vai passando, os cátions vão sendo lixiviados, e o solo vai se empobrecendo, né? O solo vai se empobrecendo. De outra maneira aqui, ó, os cátions estão na solução, à medida que a lixiviação vai acontecendo, a quantidade de cátions na solução iria diminuindo, né? Iria diminuindo. Se não houvesse a presença de cargas, qual era a tendência? Então, a tendência natural é que os solos iam ficando pobres, até ficarem totalmente estéreis, né? Por que os solos não ficam estéreis? Por vários fenômenos. Um deles é o seguinte: a superfície dos colóides funciona como um depósito de cargas, funciona como um armazém de cargas, né? De tal forma que o seguinte: se o cálcio, o magnésio, o potássio, ele é lixiviado, ele é absorvido pelas plantas, absorvido por outros organismos vivos que estão presentes no solo, o que acontece? Como eu tenho aqui na superfície dos colóides cátions, esses cátions podem voltar para a solução pelo fenômeno da troca catiônica. Assim, há uma reposição dos cátions para a solução, à medida que esses cátions são lixiviados, à medida que eles são absorvidos pelas plantas. A superfície dos colóides funciona como um armazém de cátions. Então, esses cátions são repostos ali, né? E ele só funciona como armazém por quê? Porque eu tenho uma grande superfície exposta, e essa superfície exposta existe uma grande quantidade de cargas. Então, a superfície dos colóides funciona como um armazém de cátions, e há uma possibilidade de reposição desses cátions para a solução. Assim, o solo não se esteriliza, o solo não fica pobre totalmente, né? Então, por isso que esse fenômeno de adsorção e troca catiônica são tão importantes na natureza, né? A natureza, ela lança mão de outros mecanismos para armazenar os cátions, né? Além do fenômeno de adsorção e troca catiônica. Qual outros fenômenos? Os cátions estão armazenados nos organismos vivos do ecossistema, né? Os cátions estão armazenados nos mamíferos, nos insetos, nos micro-organismos que estão presentes no solo. Esses cátions também estão armazenados na raiz, no caule, nas folhas, nas flores e nos frutos das plantas, né? E à medida que esses organismos vivos morrem, se depositam no solo, entram em decomposição e há uma reposição desses nutrientes para as plantas, né? É os mecanismos chamados ciclos biogeoquímicos. Então, todos esses elementos, eles participam de um ciclo, esse ciclo biogeoquímico, né? Então, a natureza armazena parte desses nutrientes no solo, na superfície dos colóides, mas também nas plantas, né? Nos animais. E aí a gente entende por que, quando você entra numa área e desmata totalmente uma área, você está interferindo no equilíbrio dinâmico estabelecido na natureza, né? Então, aqueles nutrientes que participam de um ciclo, e esse ciclo é relativamente lento, né? Quando você queima, desmata e queima,
você interfere no ciclo, disponibiliza uma grande quantidade de nutrientes ao mesmo tempo, assim como ocorre a perda de enxofre e nitrogênio na forma de gás, você disponibiliza uma grande quantidade de nutrientes ao mesmo tempo. A natureza não tem capacidade de armazenar aqueles nutrientes, então eles são lixiviados, são perdidos pelo vento, são perdidos pela erosão, de tal forma que há um empobrecimento significativo do solo, né? É o que acontece muitas vezes no Cerrado, na Amazônia. Então, nos solos do Cerrado, solos da Amazônia, eles são pobres em nutrientes, a concentração de nutrientes nesse solo é pequena. Mas, no entanto, você tem um ecossistema rico. O ecossistema é rico porque os nutrientes estão se movimentando naquele ecossistema. Quando você queima, você diminui mais ainda a concentração desses nutrientes, né? E quando vai se praticar agricultura, a necessidade de repor esses nutrientes. E quando você não tiver mais capacidade de repor esses nutrientes, o que será feito, né? Então, é isso que deve se pensar, né? Esse aspecto que deve se pensar. Outro mecanismo que a natureza lança mão de evitar a perda desses nutrientes é que na natureza você tem uma grande biodiversidade de plantas, plantas que têm sistemas radiculares em profundidades diferentes, que conseguem grande capacidade de ciclagem desses nutrientes, tanto na superfície como em grande profundidade. E aí, mais um problema quando se faz um desmate, né? Quando você faz desmate e implanta um sistema monocultural, né, de poucas culturas, que tem apenas plantas de um mesmo volume e profundidade de sistema radicular, ocorre uma perda significativa dos nutrientes, havendo necessidade de reposição. E quando não for mais possível repor esses nutrientes? Então, essa é uma grande questão, né? Essa é uma grande questão. E aí vem uma pergunta importante. A presença de cargas, então a grande superfície exposta à presença de cargas acaba sendo uma propriedade do solo de extrema importância, né? Aí vem uma pergunta: todos os solos apresentam a mesma quantidade de cargas? Para você responder essa pergunta, é necessário que você se pergunte o seguinte: quem é que manifesta cargas no solo? Quem vai manifestar cargas no solo é argila e matéria orgânica. Então, aí a gente pode transformar essa pergunta como: todos os solos apresentam a mesma quantidade de argila e matéria orgânica? Não. Então, os solos não apresentam a mesma quantidade de argila e matéria orgânica, né? Eles não apresentam a quantidade de argila e matéria orgânica. Portanto, os solos apresentam quantidade de cargas diferentes. Então, essa quantidade de cargas, né, passa a ser importante, né, para os técnicos, para quem trabalha com o solo, quem trabalha com esse aspecto de repouso de nutrientes no solo. Então, quanto mais cargas o solo tiver, mais cargas negativas no solo tiver, maior a capacidade ele tem de reter cátions, maior capacidade ele tem, maior potencial ele tem de repor esses cátions para a solução. Então, acaba que é uma informação importante. Aí os pesquisadores desenvolveram a metodologia para medir essa quantidade de cargas, né? Aí, que nome você daria à quantidade de cargas de uma amostra de solo, né? Em que unidade você expressaria essa quantidade de cargas? E outra coisa, qual a importância de saber a quantidade de carga de uma amostra de solo? Então, esse assunto, né? Esse assunto nós vamos trabalhar na próxima aula, responder a essas questões, né? Vamos responder essas questões. Então, com isso, nós terminamos essa aula de número 8 e na próxima aula vamos dar continuidade a esse assunto. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.